lê muito sobre o amor de Deus e canta sobre o amor dele, mas naquele momento eu fiquei, gente, Deus já ama o meu filho. Ele já conhece a história dele. E esse texto nos diz que ele te ama. Desde que tu estava na barriga da tua mãe, talvez ela nem soubesse ainda que você estava lá, ainda em substância informe. E ele já te conhecia. E ele já te amava. Olha o tamanho desse amor. Ele se preocupa com todos os momentos da nossa vida. E ele pede pra gente, para que a gente convide, para que ele faça parte realmente disso. E não só do nosso dia a dia, mas esse amor dele transbordou tanto que ele veio aqui, nesse mundo horroroso. Frio, que nem a gente estava falando lá na classe dos jovens, que estava frio essa semana. Jesus não precisava vir passar frio. Ele não precisava sentir dor, sentir cansaço. Ele veio. Por quê? Por causa sua. Porque o amor dele não cabia, ele precisava te salvar. E aí a gente conheceu a cruz. Um jeito tão doloroso, que ele sofreu e morreu para dar a vida por mim e por você. Porque ele te ama tanto. Como que esse amor vai ficar guardado dentro de nós? A gente precisa lembrar disso e falar disso para todo mundo que ainda não sabe o quanto Jesus ama eles também. Ele veio até aqui para morrer essa morte de cruz. E essa cruz traz para nós um motivo de vitória, de gloriarmos ao nome de Deus. E é o único motivo que nós temos de nos gloriar em qualquer coisa. É pela morte de Jesus na cruz. Porque nós somos tão importantes para Ele, mesmo sem merecermos nada, que Ele esteve disposto a vir aqui e morrer a morte de cruz, por mim e por você. Nós fomos salvos e perdoados. No trono de Deus nós adoramos e vamos adorar aquele Cordeiro que é digno, Rei exaltado. E na eternidade nós viveremos a plenitude da promessa e que eu e você possamos estar lá. Eu te convido agora para ficar em pé para nós orarmos. Nosso bom Jesus, digno é teu nome, Senhor, de todo louvor e a glória. Nós queremos entregar a nossa vida inteira nas tuas mãos, para que a cada dia, cada ato nosso seja um ato de louvor ao teu nome. Amém. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos deixe cada vez mais pertinho de ti, para que muito, muito em breve nós possamos estar ao teu lado, louvando e adorando o teu nome eternamente. Amém. Volta logo para nos buscar, Senhor, nós estamos te esperando. Em nome de Jesus, amém. Que vontade de estar lá pertinho dele para cantar para ele, né? E junto com ele. Gente, eu fico imaginando como que vai ser o coral celestial. A gente ouve às vezes vídeos, e agora mesmo está acontecendo a conferência geral, que tem tanta gente de tantos lugares no mundo cantando. Eu fico imaginando como que vai ser. Que alegria que vai ser louvar o nome de Jesus olhando para ele. E esse momento está mais perto do que a gente imagina. Glória a Deus por isso. Mas esse Deus que nós ansiamos, esse Jesus que nós clamamos tanto para que Ele volte logo, e às vezes a gente quer que seja logo, mas também tem vezes que, sinceramente, a gente pensa, não, eu podia esperar um pouco mais. Às vezes quando a gente é mais novo, isso acontece mais. Eu lembro que eu pensava, eu quero muito que Jesus volte, mas eu queria fazer uma faculdade primeiro. Eu queria que Jesus voltasse. Será que vai dar tempo de eu casar? Será que vai dar tempo de eu ter um filho? E às vezes a gente fica colocando coisas na frente como se alguma dessas coisas fosse melhor do que morar com Jesus. Mas sabe que há um tempo atrás, estudando a Bíblia com uma ex-aluna, a gente estava falando sobre a volta de Jesus. E ela está estudando no internato, no IACS. E ela disse assim, prof, o pessoal fala muito sobre a volta de Jesus, né? E eu ouço, cantando no coral também, tem um monte de música que fala da volta de Jesus. Mas eu posso falar uma coisa bem sinceramente pra ti? Se pode. É que assim, tá tudo bem na minha vida agora. Aí parece que eu não quero tanto que ele volte. Eu disse pra ela ficou com vergonha, não te falei isso? Eu disse, não precisa ficar com vergonha. Tu falou aquilo que muitas vezes, muitos de nós pensamos. Só que a gente não fala em voz alta. Quando tá tudo bem na nossa vida, parece que a gente aguenta aqui mais um pouco. E é difícil estar tudo bem, mas quando não tem grandes notícias ruins na nossa vida, parece que a gente tem essa natureza pecaminosa sempre nos puxando. Não, mas tá bom aqui. Não, mas eu só tô conseguindo tantas coisas. Porque vai vir a
perseguição, a gente começa a pensar na parte difícil. Ai, não, mas será que Jesus podia demorar um pouquinho mais? Mas quando não está tudo bem na nossa vida, aí a gente quer que ele venha naquele momento, né? Meu esposo, como pastor, ele já precisou fazer muitos e muitos velórios, infelizmente. E ele sempre dizia que no velório é o único lugar que você não vai encontrar ninguém falando que quer que Jesus demore um pouquinho mais para voltar. Naquele momento, quando a gente vê alguém que descansou, a gente quer que ele venha naquele momento. A gente não quer esperar mais um minuto. E se você já passou por isso de perto, na sua vida, na sua família, você sabe bem o que eu estou falando. Quanto mais perto a tragédia chega de nós, quanto mais perto de nós ela chega, mais a gente quer que a volta de Jesus seja apressada. A gente, infelizmente, não passa um único dia sem ouvir uma notícia trágica. Muito trágica, cada vez mais trágica. E às vezes a gente vai ouvindo tanto aquilo que a gente vai perdendo um pouco a sensibilidade e já vai se acostumando. Eu lembro na época do Covid que era muito comum colocarem a quantidade de pessoas que tinham sido vítima naquela semana, naquele dia. E no início a gente ficou muito, muito chocado com aqueles números que não paravam de crescer. Depois, era ainda algo que nos chocava, mas foi algo que durou tanto tempo que às vezes a gente podia olhar e pensar: nossa, que triste, olha só, o número aumentou de novo. Mas aquilo não mexia mais tanto, a menos que tivesse acontecido com alguém de dentro da nossa casa, ou alguém que vivia na casa do lado, que a gente talvez não visse há um tempo, por causa que estava todo mundo fechado. Mas a gente vai perdendo um pouco essa sensibilidade mesmo de querer tanto que Jesus volte. E talvez seja por isso que às vezes Deus permita algumas coisas na nossa vida. Porque Pedro fala que ele não voltou ainda, não porque ele demora, mas por misericórdia de mim e de você. Talvez a gente ainda precise voltar para mais perto dele. Talvez a gente esteja aqui na igreja todo sábado, mas a gente só está aqui na igreja todo sábado. E não realmente com Jesus dentro da nossa vida, no nosso coração. Porque quando tá, transborda. E eu sei que é difícil, você não precisa todo mundo sair falando de Jesus da mesma forma. Ele nos deu dons diferentes para que a gente consiga fazer isso, cada um usando os seus dons. Mas de alguma forma, a gente precisa falar que Jesus está voltando. Eu estava lendo esses dias um texto muito forte de Ellen White, que ela fala que, inclusive, alguns pais que vão ouvir dos filhos: por que você não me falou que era mais sério do que isso? Alguns amigos que vão dizer: você sabia disso tudo e não falou para mim? Agora que a gente sabe a verdade sobre a volta de Jesus, a gente tem uma responsabilidade, que é falar para os outros a respeito disso. E talvez por isso que às vezes a gente precise de umas sacudidas, para que a gente consiga lembrar de novo daquela cruz, daquele sacrifício, do tamanho que foi, que nunca nenhum de nós vai entender plenamente a dor que Jesus sentiu. E não estou falando somente da dor física, mas a distância do Pai que ele precisou sentir para conseguir carregar os pecados que a gente cometeu hoje mesmo, os que a gente cometeu semana passada, os que a gente está planejando em cometer, para que ele pudesse falar: eu te perdoo, eu sou aquele digno de te perdoar, eu sou aquele que está perdoando, que está te perdoando para que você venha morar comigo. E ele está preparando um céu tão lindo. E é por isso que a gente já está tentando ensaiar o louvor que a gente vai dar para ele, mas que Deus tenha misericórdia e que esse louvor seja muito mais forte, muito mais, e que a gente queira muito mesmo louvar o nome dele. Porque se não está tudo bem na nossa vida, a gente quer que ele venha logo, e se está tudo bem, a gente tenta adiar. Mas eu espero que você não precise passar por tantas coisas ruins para querer a volta de Jesus. A gente infelizmente vai passar por muitas ainda, mesmo que você esteja perto dele. Mas que isso não seja a causa de nos levar a nos aproximar mais de Jesus. Eu li uma história em uma das meditações, acho que foi na meditação jovem do ano passado, que falava a respeito de um pai com 2 filhos, que infelizmente ele perdeu sua esposa. E era o pior dia da vida dele. Ele levou então os filhos para casa e colocou os 2 para dormir na cama dele. E ele sentou numa poltrona que tinha do lado. A
apagou as luzes, colocou eles para ver se eles conseguiam dormir um pouco. E ele, obviamente, não conseguia pegar o olho, mas teve um momento que ele ouviu um filho mais novo chamando ele: pai, o senhor ainda está aí? E ele falou: tô, filho, eu tô aqui. É que tá escuro, pai, não tô te enxergando. E ele disse que nesse momento ele caiu em lágrimas. E ele disse: filho, o pai ainda está aqui, mesmo que tu não esteja enxergando. E às vezes é assim, né? Às vezes a gente não está enxergando. Mas Deus está aqui. Mesmo nos momentos mais escuros, Ele está aqui do nosso lado, segurando a tua mão. Parece que é tão difícil que às vezes Ele nem está junto, mas Ele está louco para nos tirar desse sofrimento. Ansioso para que a gente more no céu com Ele. Eu quero te convidar agora a lermos alguns versos em Apocalipse 22. Que é o último capítulo dessa história, que a gente já sabe como termina. Apocalipse 22, nós vamos começar a ler no verso 1 mesmo, já nos encaminhando para a parte final da nossa reflexão dessa manhã. Apocalipse 22, a partir do verso 1, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A eternidade, sim, é como essa história termina. E não vai terminar, mas a parte ruim vai. Porque aquilo que Jesus iniciou lá na cruz vai ter o seu desfecho, quando nós finalmente estivermos junto com Ele. Sem mais choro, sem mais tristeza, sem mais pensar no que pode dar errado, sem mais pensar em quando que eu vou ter alguém que eu amo doente de novo, ou perdendo alguém, ou tendo que me despedir de pessoas que foram morar longe, e sabe, esses ciclos terminando, essas partes tristes que nos acometem em tantos momentos, não vai mais ser isso. Mas não só a ausência da dor, mas aquilo que vai ser o motivo de nós não termos mais dor. A presença de Deus. Deus vai com o seu tabernáculo reinar conosco. A gente que não merece nada. Mas Ele vai reinar conosco pelos séculos dos séculos. Nós vamos louvar o nome dEle. Nós estaremos, como, não sei se você reparou, mas no finalzinho do coro da música que nós cantamos sobre a cruz, fala que nós estaremos salvos além do rio. Esse rio que nós acabamos de ler. O rio de cristal, o rio da água da vida, que vai correr pela cidade tão lindo. E nós vamos estar lá, amém? Amém? Nós vamos estar lá louvando o nome de Deus. Nós vamos estar salvos eternamente ao lado do nosso Jesus. Jesus ter morrido na cruz foi o início do processo de nós recebermos a salvação, dela estar à nossa disposição. Mas graças a Deus, a história não acaba no sofrimento de Jesus na cruz. Porque o que aconteceu no domingo? Ele ressuscitou. E por causa que Ele ressuscitou, que nós temos a possibilidade de um dia vivermos eternamente com Ele. Com esse que morreu nessa cruz para nos salvar. E quando Jesus ressuscita, Ele passa mais alguns dias junto com seus discípulos e ensinando por mais um tempo. E depois Jesus volta para o céu. Quando Ele voltou para o céu, Ele foi recebido por todos os anjos, com tantos cânticos, com tanta glória, porque Ele foi o Cordeiro que venceu. Ele foi o Cordeiro que veio aqui, sem precisar, viveu aqui, sofreu, morreu, mas ressuscitou. E então voltou para o céu e agora está lá, esperando, ansioso para quando a gente vai poder estar com Ele lá também. E quando Jesus ele chega ao céu, Ele é adorado. E existem vários versos que a gente encontra na Bíblia desse momento de adoração e louvor em que todo o céu fala que Ele é digno. Quando a gente lê Apocalipse, lá no capítulo 5,
nos mostra, você pode ir folheando a Bíblia até lá comigo, nos fala que João, quando ele estava recebendo essas visões, ele chorou ali no capítulo 5, porque ele recebeu ali, viu um livro que estava selado. Quando a gente vai estudando ali o Apocalipse, a gente consegue entender um pouquinho o significado desse livro e destes selos, mas que contém lá o destino, a história da humanidade. E ninguém conseguia abrir esse livro. Ninguém era digno, ninguém conseguia romper aqueles selos para abrir o livro. E ele chora, agoniado. Quem vai ser digno de abrir? E então o anjo chega perto dele e fala que ele pode se acalmar, que tem alguém, mas só ele, que consegue abrir este livro e que realmente tem o poder para salvar toda a humanidade. Então eu quero te convidar a ler o capítulo 5, e a partir do verso 6 nos diz assim: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Continua comigo no verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aqui a gente já tem um vislumbre de como vai ser depois, quando nós também vamos poder pessoalmente falar que Ele é o único digno de receber louvor. E agora, as próximas músicas que nós vamos cantar, essa primeira principalmente, eu acho que você também conhece, porque ela tem sido muito cantada nas igrejas esse ano e fala sobre esse Cristo que é o único digno de receber o louvor, e que nós possamos começar a ensaiar esse louvor que nós vamos dar a Ele quando nós chegarmos ao céu. O Senhor já está formando o cérebro do meu bebezinho, já dá para ouvir o coraçãozinho, já dá para ver a coluna. A gente lê muito sobre o amor de Deus e canta sobre o amor dele, mas naquele momento eu fiquei: gente, Deus já ama o meu filho, Ele já conhece a história dele. E esse texto nos diz que Ele te ama desde que tu estava na barriga da tua mãe. Talvez ela nem soubesse ainda que você estava lá, ainda em substância informe, e Ele já te conhecia, e Ele já te amava. Olha o tamanho desse amor. Ele se preocupa com todos os momentos da nossa vida, e Ele pede pra gente, para que a gente convide, para que Ele faça parte realmente disso. E não só do nosso dia a dia, mas esse amor dele transbordou tanto que Ele veio aqui, nesse mundo horroroso, frio, que nem a gente estava falando lá na classe dos jovens, que estava frio essa semana. Jesus não precisava vir passar frio, Ele não precisava sentir dor, sentir cansaço. Ele veio. Por quê? Por causa sua. Porque o amor dele não cabia, Ele precisava te salvar. E aí a gente conheceu a cruz. Um jeito tão doloroso, que Ele sofreu e morreu para dar a vida por mim e por você. Porque Ele te ama tanto. Como que esse amor vai ficar guardado dentro de nós? A gente precisa lembrar disso e falar disso para todo mundo que ainda não sabe o quanto Jesus ama eles também. Ele veio até aqui para morrer esta morte de cruz. E essa cruz traz para nós
um motivo de vitória, de gloriarmos ao nome de Deus. E é o único motivo que nós temos de nos gloriar em qualquer coisa. É pela morte de Jesus na cruz. Porque nós somos tão importantes para Ele, mesmo sem merecermos nada, que Ele esteve disposto a vir aqui e morrer a morte de cruz por mim e por você.